que se chama o drama divino, dividido em 4 atos: a criação, a queda, a redenção e a nova criação. E é isso que a gente vai vivenciar esse mês de abril. Gênesis começa, então, mais ou menos assim. Luz, sem câmera, mas muita ação da palavra de Deus. E aí se abrem as cortinas, Deus agindo na terra, no caos que havia as águas ali que o Espírito pairava, e aí Deus fala e começa a trazer a existência. Assim começa esse primeiro ato, a criação perfeita de Deus. E isso é muito bom, isso é muito bonito. A gente vai ver no decorrer Deus sempre falando bom, bom e por fim, muito bom. E aí a gente vê então essa criação de Deus, esse primeiro ato desse grande evento, porque a Bíblia, e se a gente vê esse drama divino de Deus, é um drama cheio de amor, mas que também há corações partidos. Há um desejo de reconciliação e, por fim, o plano de Deus sendo cumprido e realizado. Isso é um drama e a história assim que todos nós estamos envolvidos nela. Todos nós fazemos parte desse grande drama, dessa grande história de Deus. O que cabe a nós saber é qual o papel que a gente assume. Porque é inevitável a gente não fazer parte dessa história. É inevitável você dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Porque nós estamos incluídos nessa história. O que a gente pode ser é viver a vida, as coisas passando e acontecendo e fazendo de conta que nós não fazemos parte dessa história, ou ignorar o Criador e tudo mais, ou a gente saber qual é o nosso papel, saber para que nós fomos criados, o nosso propósito, e criar e termos harmonia com o grande autor de toda essa história. Sabendo que a história teve o seu começo e também já tem o seu fim certo. E felizes são aqueles que creem nesse Criador. E felizes são esses que assumem a sua posição junto com ele. E é sobre isso que eu quero falar e sobre isso que eu quero encorajar você a perceber a importância que você tem nesse papel. Perceber qual é o seu papel nessa história. E assumir o papel dele. E assim, o livro de Gênesis é um livro precioso para todos nós, porque nesse livro de Gênesis, ele vai começar a colocar sementes ali que vão ser germinadas em toda a Bíblia. E que vai fazer muito sentido para a gente, se você conhecer o livro de Gênesis, você vai compreender muita coisa da sua vida, da sua história, do propósito da sua vida. Você vai saber quem você é, para que você está aqui e como andar nesse caminho. Porque o livro de Gênesis é um livro assim, esses capítulos iniciais de Gênesis, principalmente, trazem tantas coisas ali preciosas, tantas coisas ali que Deus está de maneira muito pedagógica mostrando para nós, ensinando para nós muitos princípios da vida. São essenciais a gente compreender a direção que Deus quer dar para nós. Por isso que começa já dizendo assim, no princípio criou Deus. Você entender que no princípio de tudo havia Deus que é eterno. Ninguém precisou criar Deus, porque Deus já existe. Se alguém criasse Deus, esse seria Deus. E entender que esse Deus, ele criou todas as coisas. Isso nos faz nos colocar na posição correta, saber quem nós somos. E perceber que existe sim um Deus criador, que no princípio ele já era. E que, no meio de um caos que havia, ele começou a criar. É interessante a gente compreender, entender isso, porque isso é bênção para nós, irmãos. A gente compreender, a gente crer. E Deus também não precisa da sua permissão para pedir para criar e fazer as coisas e se explicar para nós. Da nossa parte, a gente precisa e é necessário a gente crer e perceber e saber que existe sim um Deus que é antes de todas as coisas. Que nós não somos resultados do nada, mas somos resultados de um coração de um Deus verdadeiro e amoroso. E aí, Deus então faz a sua primeira palavra falando que haja luz. E houve luz. No meio do caos,
no meio de tudo, uma das coisas necessárias que a gente precisa, se você quiser arrumar o seu quarto, a primeira coisa que você precisa fazer num quarto que está escuro é trazer luz para aquele quarto, para você compreender a situação que está e trazer luz. Primeira coisa que Deus então faz nessa sua criação é que haja luz para vir sair. E aí, fala que houve então tarde e manhã, o primeiro dia, e Deus viu que era bom. Glória a Deus. Essa sequência vai acontecendo. No segundo dia, então, fala que Deus fez separação das águas de baixo para as águas de cima, separou em duas coisas. Colocou o ar ali, criou a atmosfera ali para fazer essa separação. Isso traz o princípio para nós, mostrando que Deus também precisa fazer, a gente precisa ter na nossa vida separação das coisas terrenas das coisas celestiais. A gente não pode achar que a vida tudo é bagunçado, mas há uma separação. Deus começa a colocar ordem nas coisas e mostrar águas de baixo e águas de cima. E aí aconteceu a tarde e manhã do segundo dia. E aí temos o terceiro dia, que Deus vai, e do meio dessas águas aqui de baixo, Deus faz surgir a porção seca nessas águas. Para que começasse a haver uma diversidade de vida. E interessante que acontece isso no terceiro dia. O que o terceiro dia representa para nós? Que um dia também Cristo ressuscitou no terceiro dia para gerar vida. Quando foi? Né? No terceiro dia Cristo ressuscitou e gerou vida para nós. Então a gente pode aplicar também assim que esse terceiro dia como saindo do meio das águas, a porção seca, para que houvesse e acontecesse algo bônus, algo a mais, que foi, no terceiro dia, além de acontecer a porção seca que surge também as árvores e todo tipo de plantação que Deus começa a surgir nessa porção seca. E aí há, então, o terceiro dia, e foi tarde e manhã do terceiro dia, e Deus disse que era bom. Então a gente vê esses 3 dias aí, Deus criando luz, criando o ar, que separa ali a porção seca de baixo da porção seca de cima, e no terceiro dia, ou melhor, as águas de baixo das águas de cima, e no terceiro dia, a porção seca que sai da terra, que sai ali do meio das águas. E aí a gente vai ter outra sequência que é o quarto, quinto e sexto dia, mais 3 dias. É interessante que esses outros 3 dias eles vão complementar os 3 primeiros dias, que eles vão fazer o quê? Eles vão preencher esses espaços. Então, no quarto dia, a gente tem o preenchimento de Deus criar o sol, a lua e as estrelas, para preencher esse primeiro dia da luz. Né? Tornar a coisa mais palpável, mais próxima de nós. Né? Aqui é como se fosse aquela luz. Deus que habita em luz inacessível, ele se torna acessível para nós por meio de Jesus Cristo. E a gente vai ter, então, no segundo dia, na sequência aí, no quinto dia, Deus criando para preencher o segundo dia, que é criando as aves dos céus para povoar as águas que estavam mais próximas de cima e os animais marítimos para povoar as águas de baixo. E aí a gente vai ter, então, por fim, o sexto dia para povoar a terra. Que aí ele cria os animais terrestres e de bônus também, como houve bônus no terceiro dia, há um bônus extra que é criar a obra-prima de Deus. Não sei se você se vê como uma obra-prima, não no sentido de orgulho ou de soberba, mas no sentido da importância que você tem. Ou às vezes você acredita de tal forma que você se sinta às vezes, eu sei que às vezes a gente se sente às vezes como uma moeba, né? Ou uma ameba, ou alguma coisa desse tipo assim, né? Só que você não foi feito disso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Isso acontece no sexto dia. Você foi criado de maneira tão especial, que fala assim que no capítulo 2 de Gênesis vai explicar mais a maneira como Deus vai criar a gente. Fala assim, que Deus pegou do pó da terra, ali da terra, e aí ele soprou, algo celestial, soprou no homem, e a gente passou a ser alma vivente. Né? Ou seja, o homem tripartido, eu sei que a gente é complexo, né? A gente não é mais que
complicado, a gente é complexo, porque a gente tem a parte física nossa, humana, terrena. A gente tem dentro de nós também o sopro divino, que Deus soprou e criou em nós o espírito humano para se conectar com Deus. E a junção desses dois, do celestial com o terreno, gerou ainda uma terceira parte em nós, que é a nossa alma humana. Nos tornamos alma humana. Como Paulo fala, né? Conservar íntegro nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Ou seja, a gente precisa ser cuidadoso como seres humanos e perceber que a gente não é só pessoas espirituais ligadas a Deus que tem um espírito humano para se conectar com Deus. E a gente precisa exercitar esse espírito, precisa ser restaurado, precisa ter comunhão com Deus. Mas a gente também tem um corpo físico, você precisa tomar banho, você precisa cuidar, você precisa dormir, ser cuidadoso dele. Como também você tem uma alma humana que você precisa estudar, você precisa desenvolver, você precisa aprender coisas, você precisa deixar sua alma saudável. Então, como cristão, e como a gente preza também por aquilo que Paulo fala, você vai íntegro até a volta de Cristo, nosso corpo, alma e espírito, a gente precisa, como cristão, ser equilibrado na nossa vida. A gente não pode ser pessoas que ignoram que tem um corpo e que ignoram que tem uma alma que precisa ser cuidada. A gente também não pode ignorar que só temos corpo e esquece do nosso espírito. Ou cuida só da nossa alma e esquece do nosso espírito. A gente precisa ser equilibrado para conservar esses três íntegros. Isso se aplica para nós no nosso serviço da igreja. A gente tem conversado muito sobre isso. Ser cuidadoso com isso aí. A gente não pode ter uma vida só de fazer e esquecer da nossa comunhão com Deus. Do nosso momento de descansar. Do momento de lazer que você precisa. Porque você foi criado tripartite, com três partes. Mas o ser humano ele vai muito mais que isso. Porque todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas por Deus. Mas nenhuma delas teve o sopro divino dentro delas. Só eu e você. A prova que a gente tem esse sopro divino dentro de nós é que dentro de nós, do ser humano, existe uma necessidade de adoração pelo invisível, de adoração por uma divindade, de uma adoração por algo que vai além do natural. Todo ser humano tem essa necessidade. Por isso que você vai ver ser humano adorando, desde Deus o Criador, até adorando coisas irreais. Adorando, às vezes, uma coleção que tem, adorando outra pessoa, adorando coisas que você inimagináveis, mas adorando. Porque o ser humano nasceu, você e eu, a gente nasceu com essa necessidade de adorar. E essa adoração, essa ligação com o que é eterno, traz propósito para a nossa vida. A gente se conectar com esse sopro da vida, que é Deus, traz significado e propósito para a vida da gente e traz a harmonia que nossa alma, nosso espírito precisa. Você nunca vai achar um outro animal, se dobrando de outro animal. Por mais que ele seja, ou por mais que digam que tem a familiaridade com o ser humano, nunca você vai achar na história, e nem vai achar, porque nenhum outro animal tem o sopro divino, só eu e você. Nós recebemos o sopro divino. E isso nos faz tão especiais para Deus. É ou não é? Não é assim? Você não vai achar. Você não vai achar um cachorro se dobrando de outro cachorro, adorando. Um elefante bem grandão, você não vai achar. Um leão você também não vai achar. Só ser humano se prostra e adora. O que nós falamos e o que nós pregamos é adore a Deus acima de todas as coisas. Não adore seu filho, seu esposo, seu cônjuge, o seu trabalho, a sua profissão, a sua casa, o seu carro, os seus bens. Não adore isso, porque são finitos. Adore o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Não negue esse Deus. Porque você negar é você apagar a sua origem. É como você negar quem é seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe e você viverá anos de vida bem. Promessa. Honrar a nossa origem. Por mais que eles sejam, honrar a nossa origem. Porque isso é um princípio de honrar também a origem de quem nos criou, que é honrar a Deus. Porque honrar a nossa origem, saber de quem eu sou, de onde eu venho, faz grande sentido na minha vida.
Isso ajuda a entender a minha identidade. Quem eu sou nessa terra. Porque, do contrário, eu vou começar achando que eu sou um cachorro e vou querer agir como cachorro. Sério. E saiba que hoje tem uma cultura muito propagada sobre isso, de você querer ser... Não, eu estou me achando que eu acho que eu sou um tal animal. E ninguém diga que eu não sou não, tá? Porque você está me tendo preconceito de mim. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? A geração mais jovem, talvez os adultos nem imaginem que tenha isso. Os mais jovens já estão ligados que tem. Por quê? Você não sabe a sua origem, você não sabe quem você é. A humanidade tem ido uma situação que quer negar completamente Deus por tantas teorias, e esquece de saber quem são. Isso prejudica a gente. Saber quem você é. Nós precisamos de pertencimento. A gente precisa pertencer a uma família, ter um nome da nossa família. A gente precisa pertencer, saber nossa origem, de cidade, país. É essencial. E saber nossa origem espiritual do nosso ser. Quem foi que nos criou? Quem foi que colocou esse sopro da vida? Quem foi que colocou dentro de mim a necessidade, um desejo de achar o eterno, de buscar a eternidade? Quem foi que colocou? É esse que eu quero me voltar. É para esse que eu quero concentrar. Porque Deus formou os céus, estendeu os céus, formou a terra e colocou dentro do ser humano um espírito humano. Dentro de você existe um receptor que se conecta exatamente com o Espírito de Deus. É como uma luva. Dentro de você existe a luva que se conecta perfeitamente com a mão. Dentro de você, existe lá que é exatamente só Deus preenchendo. E aí, esse Deus grandioso, ele está procurando na terra essas pessoas que querem adorá-lo em espírito e em verdade. Porque esse Deus quer se conectar com essas pessoas. Deus quer estar ligado com essas pessoas. Então, nessa criação, nesse primeiro ato, desse grande drama divino, Deus criou tudo muito adequadamente. Preparou toda a casa, como um pai de família que prepara, pai e mãe, né, que vai receber para o filho. A gente procura, segundo os nossos esforços, a gente procura preparar tudo para que quando o filho chegue, tenha o melhor para a gente viver com eles a história de amor com nossos filhos, as histórias de lembrar. E, gente, o quarto do filho não é para um piscar ou para um que vai a coisa acontecer, não. É um planejamento. É ou não é? Quando você chega na casa que tem lá o quarto do bebê preparado, certamente houve alguém que pensou, arquitetou e fez aquilo ali. Mesma coisa no universo. Teve alguém que preparou tudo para receber eu e você. E, gente, essa terra é muito bonita. É ou não é? É muito agradável, é muita coisa boa. É muita coisa que a gente fala, meu Deus, como Deus é bonito, tão detalhista em tantas coisas. É desde um mar, uma floresta, uma planta, uma flor. É um céu azul, é tanta coisa, são as pessoas e tantas coisas detalhadas que a gente vê. Isso é Deus. Você vai estudar biologia, bioquímica, essas coisas mais. Você vê as coisas pequenininhas ali dentro de uma célula que tem o risotto. Vou arriscar dizer o nome, não. Passei a semana toda estudando. Ribossomos. É ribossomos, é a bactéria. Estou recebendo aula aqui dos organelas, são as organelas. E é tudo assim, gente, você vai pegar ali, ver os detalhezinhos da gente, dos átomos ali, das coisas da gente. É um universo de coisa. É um universo dentro da gente. Das coisas ali que minuciosas. Gente, isso não é do acaso, não. Isso foi alguém muito minucioso, cheio de amor, cheio de cuidados, assim, que fez tudo isso aí. Para quê? Para a gente viver aqui nessa terra. Então Deus criou essa coisa maravilhosa, esse universo maravilhoso, essa terra maravilhosa, e criou o ser humano ali nessa terra. E deu para a gente, nos abençoou. Ou seja, não sei se você percebe, mas você é abençoado. Sabia que você é abençoado porque Deus já te abençoou. Não aceite menos que isso, você já é abençoado. Deus lhe abençoou e disse, olhe, sejam fecundos, gerem vida nessa terra. Tenham domínio. Assuma o papel nesse palco desse grande drama. Eu quero que vocês assumam, venham para o palco. Não seja apenas plateia que fica vendo a vida acontecer, mas assuma o papel que vocês multipliquem e dominem
Não sejam dominados, mas vocês dominem sobre as aves, sobre os animais da terra, os que rastejam também, dominem. Sobre os animais lá, vocês dominem também. Porque vocês fazendo isso, vocês vão estar, sabe, fazendo o quê? Vocês estão manifestando, estão expressando quem criou vocês. E aí, fala que quando Deus viu tudo isso que havia feito, Deus disse, é muito bom. E é uma coisa muito interessante, como Gênesis é escrito, sabe? Ele é muito detalhista nas coisas, que numa leitura rápida, às vezes a gente não percebe, mas é muito detalhista. É interessante que fala assim, no sétimo dia, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, Deus dizia assim, foi tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. No sétimo dia, não existe tarde e manhã, porque parece que é a eternidade. Porque Deus finalmente alcançou o que ele queria. Até o ponto que Deus descansou. Olhou tudo que havia feito e falou assim. Fala assim, Deus criou tudo que havia feito. Fala assim, capítulo 2, versículo 2. E havendo, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. Né? Todas as coisas que Deus criou e tudo que Deus criou para preencher esses espaços. Aí fala o versículo 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, ele fez o quê? Descansou nesse dia. Lembra lá de Salmo 132 que Davi falou assim, não vou descansar até que eu ache um lugar para ti. E depois assim, vamos, entremos na morada de Deus e falou assim, levanta-te, Senhor, e entra no teu descanso. Ou seja, descanso está muito relacionado à morada. É como se Deus criou tudo isso e falou assim, eu estou muito satisfeito. Essa é a minha morada onde eu quero habitar com o homem comigo e eu com ele, e assim, enfim, podemos descansar. Porque está perfeito isso aí. Era essa relação que Deus queria ter com o homem. Se relacionar com esse homem. Por isso que não tem tarde e noite nesse dia 7. E aí, então, Deus fala, diante dessa criação, tem o Jardim do Éden, que também é muito significativo para nós, porque no Jardim do Éden havia duas coisas muito importantes. Além do homem que havia criado, Deus colocou no meio do jardim uma árvore, que era uma árvore da vida. Não sei se vocês lembram, mas lá o pastor José pregou aqui também falando sobre uma árvore que tem lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira, e permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Jesus já me falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa árvore a gente vê que é uma figura de Jesus Cristo, porque é como se Deus falasse assim, eu quero que vocês dominem essa terra, eu quero que vocês façam isso aí, mas eu vou colocar vocês no jardim para vocês fazerem alguma coisa. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cultivar esse jardim e vão guardar, vão proteger esse jardim. E vão cultivar ele. E aí vocês vão se alimentar de quê? De vida. Porque à medida que você vai comendo essa vida, vocês vão se enchendo dessa vida e vocês vão manifestando essa vida em toda essa terra. E mais, nesse jardim também tinha um rio ali que fluía. E lembrando, essa árvore, né, de Gênesis, você vai encontrar ela também lá em Apocalipse. Uma árvore em que as nações vão lá para ser curadas. Então você vê assim, que Gênesis é abrindo as cortinas para mostrar o grande propósito de Deus, o grande plano de Deus nesse primeiro ato. E é muito significativo para a gente. E a gente compreender isso, entender isso, traz um sentido para a gente, a compreensão da Bíblia, compreensão do que nós somos, compreensão de muita coisa para nós. E havia um rio, que também lá em Apocalipse vai ter esse rio, que durante a Bíblia toda a gente vai encontrando esse rio aparecendo ali. Em Ezequiel, o rio que o povo cruza, o rio que a mulher samaritana quer beber, o rio que o Senhor fala que do nosso interior fluirão rios de água da vida. Então, o rio, em Ezequiel, lembrando Ezequiel que fala que por onde ele passa ele leva a cura. E esse rio, lá no Éden, ele, como Israel também falou, não é um poço de água, mas é um rio que flui. E esse rio ele se divide em 4 passos para fazer o quê? Para alcançar onde a gente estiver. Ele
se chama Pison, que vai alcançar lá a terra de Havilá, onde tem o ouro, que é bom, onde tem bidélio e onde tem pedra de ônus. Que até alguns falam assim, que isso é como se fosse a abundância de Deus, do Deus triuno fluindo, Deus como ouro, o Pai como ouro, o Filho como esse bidélio ali que gera redenção, e como a pedra de ônus, como fossem pedras preciosas do Espírito sendo pressionadas, gerando o calor ali do Espírito ali. Alguns interpretam isso aí como assim, na abundância desse rio que alcança as pessoas onde as pessoas estiverem. Outro rio, ele é o Gion, que vai para a terra lá de Cush, né, que alguns dizem que ele extrapola as barreiras da região ali da África. Ou seja, é um rio que vai para grandes distâncias alcançar as pessoas. Aí a gente vai ter Pison, Gion, tem o Tigre, que vai para a região da Síria, que são regiões, alguns falam, poderosas, e impérios que depois foram surgir poderosos aí. O Espírito de Deus também vai alcançar essas pessoas. E por fim tem também o rio Eufrates, ou seja, é um rio que flui para alcançar onde a gente estiver. Ou seja, o Espírito de Deus que está fluindo, Deus que está fluindo para nos alcançar, alcança onde a gente estiver. Deus quer lhe alcançar onde você estiver. Então, o que Deus, tudo isso mostrando, que Deus queria se relacionar com esse homem, comigo e com você. Era um Deus que transformou o caos, pegou aquele caos e transformou em algo que gera descanso, que gera harmonia para nós, que traz luz para a nossa vida. Não sei que estágio a nossa vida está, mas Deus, o que Deus quer fazer também hoje como cristãos é pegar o nosso caos e começar a colocar em ordem e criar as coisas na nossa vida. E Deus quer nos alimentar com a sua vida. E deseja que a gente se alimente também dessa árvore que produz vida. E que beba desse rio também, porque onde esse rio passa, ele leva cura. Ele vai curando o nosso interior, ele vai lavando a nossa pessoa, ele vai nos purificando. O rio da vida. Onde essa experiência nossa com Deus, né, essa experienciando com Deus, a gente vai cumprindo o nosso propósito. A tal ponto que assim, esse primeiro ato do drama divino, dessa criação de Deus, ela termina dizendo assim, que o homem e a mulher estavam nus e não tinham vergonha. Porque era tudo tão perfeito, tudo tão agradável, que eles não tinham vergonha. Uma das coisas que a gente tem vergonha é da nossa fragilidade ser vista pelas outras pessoas. Tanto fragilidade física, né, a gente ficar vulnerável fisicamente, como também vulnerável das nossas debilidades e erros e coisas que a gente fez de errado, ou dos nossos fracassos. E aí a gente vive, às vezes, usando máscaras para poder proteger a gente, para a gente guardar, para guardar a nossa nudez, guardar aquilo que a gente tem vergonha. E uma das coisas que a gente é chamado para diante de Deus é a gente ir despido. No sentido de sem máscara diante de Deus. Abrir o nosso coração e confessar quem nós somos. É como lá em 1 João 1,9 que fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E o sangue de Jesus Cristo nos livra de todos os pecados e nós temos comunhão uns com os outros. Porque quando você se limpa diante de Deus, e quando você está diante de Deus e você não tem medo de expor quem você é diante de Deus, permite aparecer diante de Deus. Deus lhe perdoa de tal forma, e quando você recebe esse perdão, essa justificação, você sente ali como em Romanos 8, fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não que está em mim, eu estou me defendendo, mas quando eu estou em Cristo, quando eu confesso os meus pecados e recebo esse perdão de Deus, isso me dá ousadia tal que eu posso entrar, me achegar aos tronos da graça para receber graça e misericórdia. Se eu vivo essa experiência de ser ousado, de abrir minha nudez diante de Deus, confessar meus pecados, mesmo diante de acusações que vêm sobre mim, elas não me amedrontam. Ou pelo menos não me amedrontam tanto quanto amedrontaria se eu não tivesse confessado. Por quê?
A graça de Deus, o perdão de Deus me dá tal ousadia de eu até mesmo enfrentar o inimigo. Quando o inimigo vem acusar e diz assim, o que você está dizendo de mim é muito pouco, porque meus pecados são muito, muito maiores. Mas o sangue de Cristo Jesus me limpou de todos os pecados e eu posso entrar no trono da graça. Isso me dá uma ousadia tal que eu não preciso viver me escondendo do meu passado, do meu pecado. Porque eu sei que eu alcancei perdão de Deus. Mesmo que as pessoas não queiram me perdoar, mesmo que as pessoas não queiram exercer misericórdia, mas eu tenho perdão e a garantia de Deus, que me dá ousadia, não só de entrar na frente das pessoas, mas entrar no trono de Deus. Isso lhe permitir a gente ter comunhão uns com os outros, como lá em João fala assim, né, que o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados, nós temos comunhão com o outro. Porque o que às vezes impede comunhão com o outro é o meu medo de você saber quem você é e você fica com medo e todos nós ficamos usando máscara para a gente se esconder um do outro para ninguém saber quem é quem. Mas quando você está diante de Deus e você confessa os pecados, você vive uma vida sem medo de descobrirem quem você é. Porque você sabe que Cristo Jesus perdoou os seus pecados, que você está limpo, que você é justificado. Isso faz diferença na vida da gente. Isso fazia grande diferença para Adão e Eva, que estavam no jardim, nus, e não tinham vergonha um do outro. Por quê? Estavam limpos ali. Então, esse primeiro ato mostra para nós esse Deus Criador maravilhoso, precioso, lindo, que nos ama. Preparou tudo para a gente viver uma relação maravilhosa com Ele, para vivermos o nosso propósito de glorificá-lo aqui nessa terra, expressando quem Deus é por meio do nosso dominar, cuidar, cultivar o jardim, comer dessa árvore, beber desse rio, se encher de Deus e manifestar e multiplicar, encher essa terra de fazer o nosso grande ir. Que Deus e que você nunca se esqueça da sua origem. Nunca se esqueça quem você é. Apagar esse Deus da sua vida é você viver sem sentido, é você procurar sentido em muitas outras coisas. Porque dentro de você e dentro de mim existe uma necessidade pelo que é eterno. E essa eternidade a gente só vai achar em Deus. Só em Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar as cortinas desse primeiro ato. Na próxima semana a gente abre as cortinas do segundo ato, que é falando sobre corações que foram feridos, que é a queda, a tragédia da queda. Mas por hoje, vamos ficar nessa beleza que Deus criou da primeira criação, ou da criação de Deus, né? Esse primeiro ato. Que Jesus nos abençoe. E agora os irmãos podem sentar em pequenos grupos para compartilhar o que Deus falou para você essa manhã. Glória a Deus. Amém.